Muito boa noite, meus amigos! Como é que você está aí? Passamos um tempo longe, né, nas nossas lives de Facebook, mas hoje estamos aqui todos juntos mais uma vez. Esse é o momento que você tem para poder compartilhar essa live, para você poder chamar os seus amigos para participar desse estudo da palavra de Deus. Estive ausente aí um tempo, mas hoje eu vim bem acompanhado. E eu quero mostrar para vocês quem está aqui comigo hoje. Pera aí, calma aí, ele já está sorrindo aqui para mim, mas calma aí, eu vou mostrar quem está aqui comigo hoje. Olha só. É o Pastor Júnior. Fala aí, Júnior. Fala, manda um alôzinho aí para todo mundo. Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos, que alegria, obrigado pelo convite, Pastor Roberto. Pastor Roberto, um grande amigo, vai ser muito bom nós podermos falar juntos, aprender juntos aqui e rever você, que de repente faz um tempo também que eu não vejo, não é? Muitos amigos aí de diversos lugares, lá do interior de São Paulo, da capital de São Paulo, né? Puxa, que alegria, vai ser realmente muito bom, Pastor, obrigado pelo convite. Que bom que estamos juntos aí, viu, Júnior? Hoje os temas que nós vamos começar nessa semana são temas fortes. Nós vamos abordar aí um tema especial. Qual que é o tema dessas noites aqui que nós vamos fazer? Fala aí, Júnior. Pois é, né? O nome tá bem ousado, né? Caçadores da Arca Perdida, né? Caçadores da Arca Perdida. Óbvio, a gente coloca um nome um pouquinho diferente, mas o tema será o santuário. Vamos aprender mais sobre o santuário, aprender mais sobre as festas judaicas, aprender mais sobre os rituais que envolviam e, claro, o que isso tem que ver com a minha e com a sua vida, né? Aprenderemos mais sobre como isso influencia positivamente na nossa salvação. Então, creio que será uma viagem bem legal, um estudo bacana, onde você vai poder aprender mais. Lembrando, nós vamos aprender juntos, vamos estudar juntos. E vamos ter que imergir na história da Bíblia. Hoje, o tema ele tem a ver com uma história fictícia aqui, só que a gente vai trazer para a realidade, né, Júnior? Por isso que o tema Caçadores da Arca Perdida. Eu acho que você já tentou saber aonde será que está a arca, né? Nós vamos tentar responder aí. Você tem a resposta, Júnior? Eu não sei, mas a Bíblia tem, né? A Bíblia tem. A Bíblia tem. Então nós vamos buscar sim essa resposta aí. Aonde está a arca? No cinema já procuraram. Em vários outros lugares aí as pessoas têm procurado. Tem arqueólogos lá que querem achar. Dizem que achar a Arca da Aliança é como achar o Santo Graal, né, do mundo antigo, do judaísmo, podemos dizer assim, né? Tem essa busca arqueológica. E quem achar realmente vai ficar muito famoso, hein? Com certeza. Se você quer achar, então se prepare, porque hoje esse estudo é para você, tá bom? Deus abençoe a todos nós nessa noite. Nós vamos iniciar porque o tema é grande, tanto é que nós dividimos em vários temas aí. E se for preciso, talvez a gente divida em mais e mais temas aí para a gente poder abordar todo esse assunto do santuário, dos móveis do santuário, tá bom? Então, eu quero convidar você nessa noite a fechar os seus olhos para nós fazermos uma breve oração nesse momento para estudarmos a palavra de Deus. Feche os seus olhos então e vamos orar a Deus. Nosso amado Deus, grande Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou. E agora, Senhor, nesse estudo da Tua Palavra, nós queremos colocar o nosso coração nas Tuas mãos. Cada pessoa que está ouvindo, Senhor, no seu lar, na sua casa, que ele possa receber a Tua mensagem. E, Senhor, unja também os nossos lábios, meu e do Pastor Júnior, para falarmos a mensagem do Senhor, a mensagem que está na Tua Palavra, para que muitos possam conhecer o plano que o Senhor tem de salvação para cada um de nós, Senhor.
pedimos as tuas bênçãos, que a tua graça e a tua paz esteja sobre nós. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus amigos. Deixa eu jogar aqui o nosso tema, aqui, a nossa palestra. Caçadores da Arca Perdida. Como eu disse para vocês no começo aqui, Caçadores da Arca Perdida é o tema de um filme, né? Alguém lembra que filme é esse? Se quiser deixar um comentário aí nos comentários, eu tô acompanhando tudo aqui, viu? No meu Facebook. Se você quiser colocar alguma pergunta aí pra gente, pode colocar que a gente vai tentar responder na medida do possível aí. Meus amigos, foi tema de um filme do Indiana Jones. Ele procurou a Arca Perdida. Eu lembro, na verdade, as noções que a gente tem, né, Júnior, de arqueologia, é por causa dos filmes do Indiana Jones, né? A gente vê aquelas aventuras, né? Mas é assim que é a arqueologia, Júnior? Na verdade, não, né? Seria muito, muito bonito se fosse tão cinematográfico, né? Na verdade, você descobre que é bem diferente, é um trabalho muitas vezes exaustivo, é um trabalho que dura anos. Eu tive o privilégio de conhecer alguns arqueólogos e conversar com alguns deles. Um deles muito famoso, acho que todo mundo aí que está na live deve conhecer, o Dr. Rodrigo Silva, né? Sim. Ele mesmo comenta, olha, às vezes um arqueólogo ele encontra uma peça, mas demora 20, 10, 15 anos para poder publicar esse achado, né? Outros talvez passem a sua vida escavando e nunca encontram nada, né? Sim. Então não é um trabalho tão hollywoodiano quanto parece ser, né? Pois é, e você imagina, na nossa história aqui, no primeiro filme, ele já achou a Arca da Aliança. Você já parou para pensar nisso? Ele não achou nada, não foi qualquer coisa, ele achou a Arca da Aliança. Foi um negócio fenomenal que ele achou aqui, não é? E eu quero falar um pouquinho mais. Olha só, essa aí é a imagem do que seria a Arca da Aliança segundo o filme ali. O Indiana Jones achando a Arca da Aliança, tirando ali, lá que estava guardada lá no Egito. Você vai ver pelo provável itinerário da Arca, que não sei se não é possível ele estar lá. Eu acho que não, né? Mas ele acha lá no Egito essa arca. Só que é interessante que a arca é o personagem principal. A gente pensa que o personagem principal do filme é o Indiana Jones, o enredo que está por fora. Mas o personagem principal do filme é a Arca da Aliança. Você vai ver que a Arca da Aliança é achada. Tá todo mundo querendo achar ela. Os protagonistas estão lá tentando achar, mas são vamos dizer, fúteis para a história. E quando eles acham, a arca vai parar na mão dos nazistas, né? E daí na mão dos nazistas, quando eles abrem a arca, tem uma cena ali que a gente até... Eu, quando era criança, nem conseguia assistir, porque o povo começa a derreter. Você lembra desse filme aí, Júnior? O povo começa a derreter, vira uma caveirinha ali, não é? O que de fato aconteceria, né, se achasse a Arca da Aliança? Será que todo mundo ia derreter? No filme, todo mundo pegou fogo. E sabe o que aconteceu com a arca? Essa arca que foi mostrada no filme, eles guardaram dentro de um galpão. E daí fica o questionamento. Se alguém achou a arca, por que guardaria num galpão aí qualquer de arqueologia cheio de coisas, né? Como assim? Meus amigos, claro, nós estamos tratando de uma história fictícia. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o destino da arca. Júnior, fala pra gente. A arca, aonde que ela está hoje? Fala pra gente. Pois é, Roberto, eu fiquei aqui pensando enquanto
você falava, né? Fiquei pensando no nome Arca da Aliança, né? Ora, a aliança é uma bênção que Deus concedeu à humanidade, não é? O fato de o Criador, Deus eterno, supremo, querer entrar em aliança com a criatura é um sinal de bênção, né? E é triste você ver que, na verdade, aquilo que acontece ali no filme do Indiana Jones mais parece a caixa de Pandora do que a Arca da Aliança, né? Verdade. Você vê ali, né, de repente, maldições saindo quando dentro da arca existiam bênçãos, né? E essa pergunta, né, aonde está a Arca da Aliança, essa com certeza deve ser a pergunta que todos, se não 99,9% dos arqueólogos se fazem, não é? Enquanto nós nos preparávamos para a live aqui, eu me lembrei de um autor de um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão. Provavelmente o senhor conhece ele, Sim. né? O nome dele é Werner Keller, né? E esse autor, de uma maneira até, eu não poderia dizer nem cinematográfica, mas de uma forma até meio folclórica, ele fala que a arca foi encontrada embaixo de onde estava a cruz, e o sangue de Jesus caiu ali em cima, mas ele não poderia dizer, porque poderia... Bom, o negócio é mais cinematográfico até do que o Indiana Jones, né? Sim, sim. Só que quando você vai para o Velho Testamento, né, o Velho Testamento ali menciona que a arca foi vista pela última vez, e esse relato você vai encontrar lá em 2 Crônicas, né, especificamente o capítulo 35, verso 13. O contexto ali é o contexto de Israel sendo de Judá sendo levado para o cativeiro babilônico, né? Então, ali os judeus se juntam, né, para poder esconder a arca, né, depois que eles encontram o livro da lei e tudo mais e tal. Mas o contexto ele é bem curioso. Então, a arca ela foi escondida. Nós temos essas informações através do texto bíblico. Algumas coisas curiosas, por exemplo, o Novo Testamento ele só vai mencionar ali a arca em 2 lugares. João, com uma pequena alusão, né? E o livro de Hebreus, né? Que fazem essas referências. Ainda essas são referências para o Velho Testamento e elas são observadas como um objeto sagrado. Mas nós termos a certeza absoluta, nós não conseguimos. Mas parece que existe um roteiro, né, pastor, de por onde ela passou e tal. E talvez, olhando para esse roteiro, eu acho que nós consigamos assim, ter uma noção de possibilidades, mas não de uma exatidão. O senhor tem esse roteiro aí, mais ou menos? Eu vou jogar aqui na tela para a gente acompanhar junto esse roteirinho, porque ele é importante, né? Veja só, a Arca da Aliança ela foi montada lá no Sinai, né? Madeira de acácia, parte de ouro. Isso aí é por volta de 1400 antes de Cristo, né? Então veja só, isso é um móvel muito antiguíssimo, né? Antiguíssimo. Mas ele sofreu alguns detalhes ali quando, após a morte de Moisés, passou por Josué ali, que foi cuidado pelos sacerdotes. Mas no livro de Juízes ali aparece o lugar aonde ela foi parar, né? Você lembra o lugar que ela foi parar, pastor Júnior? Ela vai parar na mão dos filisteus, né? Dos filisteus, né? Então, os filisteus pegam a arca, depois os judeus, o povo israelita tenta pegar de novo, pega, e foi parar em um lugar que é em Siló. De Siló, ali você vai ver o próprio tabernáculo, ele ficou ali em Siló por anos e anos, até que se formou um reinado, o reinado de Saul, que foi pouco curto, e finalmente de Davi, que conquistou todo o território, não é? E depois Davi falou assim, não, eu vou construir o templo. Só que Deus, o que falou para Davi? Você não, meu amigo. Você não. Tá. Quem que construiu o templo? Foi? É Salomão, né? Salomão é quem, o filho de Davi, é que vai cumprir, e aliás, cumpre com uma
uma capacidade muito grande, né? Constrói uma maravilha esse templo, né? Sim, sim, aquilo. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre esse templo, né? Mas a gente sabe, Pastor Júnior, que esse templo ele foi destruído. Quando? 586 na ocasião da invasão babilônica. A gente até vai falar de novo dessa data, mas foi destruído. E aonde estava a arca nesse tempo aí, Pastor Júnior? Porque pastor. ela foi vista depois dessa destruição? Fala aí pra gente. Nunca mais ela foi vista. Depois desse tempo, nunca mais ela é vista. Nunca mais, né? Jeremias fala um pouquinho sobre a arca, não fala alguma coisa sobre a arca, pastor? Fala sim, ele fala. Jeremias, inclusive, dá a dica que nos deixa assim, mais próximos de para onde ela teria ido. Mas sim, é uma dica, não é uma certeza, né? Então, o que ele falou? Fala aí um pouquinho pra gente do que Jeremias falou aí. Se tá na mão aí pra gente entender legalzinho o que aconteceu com a arca. Deixa eu tô tentando aqui passar mais um pouquinho. Aproximar, mas por algum motivo não tá aproximando pra mim aqui. Não tá aproximando. Mas olha, deixa eu só falar algumas coisas aqui interessantes. É que, por exemplo, a palavra arca, ela aparece 200 vezes na Bíblia, né? A arca, ela foi vamos dizer, um móvel do santuário principal, que foi dada a instrução bem clara. Deus falou para ser feito com muito cuidado. Outra coisa também, a arca ela foi ungida com óleo, e ela também tinha vários outros nomes, que era a arca do testemunho, a arca da aliança, a arca do concerto e muitos outros temas aí, né? Outra coisa interessante é que a arca ela tinha vamos dizer que ela tinha para ela ser movida de um lugar para o outro, ela tinha uma instrução especial para ela. Ela tinha que ser coberta direitinho. Não era qualquer pessoa que podia pegar. Inclusive, lembra quando a arca estava com os filisteus e voltou para Israel? O que aconteceu nessa ocasião aí, Júnior? Curioso que assim, né? Se a gente pode, retomando aqui o nosso ponto lá atrás, né? Que é o ponto lá do Indiana Jones e a arca é aberta, né? E aí sim, o povo sofre. Isso aconteceu com os filisteus. De fato, isso aconteceu com os filisteus. Sim. Mas não foram queimados, né? Não foram queimados. Exatamente, não foram queimados. Mas isso aconteceu por causa de alguma maldição que estivesse presa à arca. Sim. Mas pelo descumprimento justamente daquilo que você falou no começo. Havia todo um cuidado no transporte, todo um cuidado no preparo, não é? Que os filisteus não sabiam e tomaram ali da forma que queriam, né? Depois essa arca, quando está retornando, e aí você tem ali o contexto de alguém tentar colocar a mão na arca para segurar, ela foi colocada em cima de um transporte que também não deveria ter sido colocado, né? E a pessoa que tenta colocar a mão ali, ela acaba morrendo, morre instantaneamente. Essa arca causa agora medo do mundo, e a arca vai parar lá na casa de Obed-Edom, né? Que fica ali na casa de Obed-Edom por muito tempo, né? Então, já resumimos mais uma parte aí da trajetória da arca, né? Fala aí o que Jeremias falou da arca aí, está em Jeremias 3,16, é isso? Sim. Então, eu até estava aqui dando uma olhando aqui Jeremias 3, né? Mas você sabe que existe uma tradição que os macabeus, eles apontam, né? Lá naquele livro apócrifo de Macabeus. Sim. Há uma tradição, né? E eles, isso é uma tradição. Se a gente pode colocar também no pacote daquele mesmo Werner Keller e todos os outros pacotes que possam ter, né? Curiosamente, ele vai dizer que Jeremias escondeu esta arca no Monte Nebo, lá no Monte Nebo. Sim. Curiosamente, o mesmo lugar onde Moisés havia morrido também, né? Onde Moisés foi sepultado. Mas
Certo. Fala assim, ó. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará: a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Que coisa curiosa, né? Não vai se fazer outra, mas ao mesmo tempo também não vai ser lembrada. Uma coisa interessante, né? Ou seja, a memória seria apagada no contexto ali de o povo indo para o cativeiro, eles iriam esquecer dessa arca. Será que foi assim? Uma pergunta que fica no ar aí, né? Sim, sim. Inclusive, nós vamos falar um pouquinho mais agora, porque a gente vai falar da história do tabernáculo, para a gente falar um pouquinho, porque tem alguma coisa a ver com a arca, né? Até que ponto, até que templo, né? Porque a gente sabe que teve vários outros templos. Antes, deixa eu até abrir uma aspas aqui, Pastor Júnior, porque você citou o livro de Macabeus, e tem gente que não gosta, né, dos livros apócrifos. Eu já vou falar para vocês que a gente vai citar, às vezes, os livros apócrifos aqui. Tem esse nome difícil aí, eu já falei, né? O que significa apócrifo, Pastor Júnior, você lembra? Fala aí pra gente. Me deixa antes só fazer um Mas comentário aqui. Tá. Que eu aprendi na faculdade, né? Na faculdade me ensinaram a dizer um nome mais bonitinho, né? Deuterocanônico. Esse é mais bonito, hein? Assim, e até comentando, foi muito bom você ter tocado, às vezes a gente vai citar. Entenda, nossa citação aqui, ela se baseia no livro como material histórico. Sim. Não como material inspirado, não é isso, apenas como material histórico. Assim como nós poderíamos citar, por exemplo, um filósofo grego, assim como nós poderíamos citar um livro de história de qualquer historiador, apenas como material histórico, acho que vai ser aí o suficiente, né? Então não fique espantado com a nossa fala aqui. Que de fato os escritores bíblicos citaram, às vezes de maneira histórica, né? Sim. Poetas gregos, assim como esses livros que não estão na nossa Bíblia hoje, né? É claro que Macabeus, que você citou, está na Bíblia católica, né? Bom, é só para a gente aguçar a nossa discussão, porque a gente vai citar de vez em quando aí, tá bom? Então entenda bem quando a gente citar. E a gente não está querendo falar de palavra inspirada, no caso desses livros, mas estamos querendo falar como livro histórico, né? Então, pode falar, João. Se você me permite aqui, pastor, é o seguinte, às vezes essa palavra apócrifo, né? Ela traz um pouquinho de medo, tá? Essa palavra apócrifo, ela é só uma nomenclatura para um tipo de material dado como não canônico. Que palavra difícil, calma. Canônico é o que faz parte do cânon. A palavra cânon é uma palavra para... Vou tentar colocar uma frase bem fácil aqui. Régua. Tá vendo aqui? Sim. A régua é uma vara de medir. O cânon é uma vara de medir, ou seja, existe um padrão bíblico e este padrão bíblico serve para saber se aquele material ele é um material inspirado, diga-se, canônico ou não. Esses livros passaram no crivo do cânon e eles não foram dados como canônicos ou como inspirados. Só isso para não ficar assim, falou apócrifo. Calma, não estamos falando mal aqui. É só um comentário para você poder entender. É bom a gente falar isso aqui, Pastor Júnior, porque assim, tá surgindo muito esses pseudos documentários aí no History Channel. É um canal bom para se assistir, mas quando eles começam a citar a Bíblia, eles começam a querer descobrir livros que... E daí eles querem colocar aqueles livros dentro ou no mesmo grau de historicidade e inspiração que a Bíblia, que é a palavra de Deus. A Bíblia não, ela foi preparada por Deus, foi inspirada por Deus, e ela tem
vamos dizer assim, ela foi, não é que foi escolhido a dedo, mas Deus também orientou as pessoas a escolher os livros certos que são a palavra de Deus, né? Se eu posso dizer assim, eu não estou errado nessa frase, né, Pastor Júnior? Não, Né? tá certo. Então é bom a gente esclarecer isso aqui, porque tem muita gente falando coisa aí, pega livros desses livros aí, e a gente não, a gente vai citar aquilo que realmente é histórico, né? Nada modificado aí. Bom, vamos falar sobre a história do tabernáculo aqui, a gente já passou um tempinho aí explicando. A gente quer entrar nessa história do tabernáculo. A história do tabernáculo, Pastor Júnior, ela começa quando? Você lembra? Ela começa muito antes do próprio tabernáculo, né? Assim como grande parte das coisas que a Bíblia apresenta não começam com a ação em si, mas com aquilo que vem antes, né? Sim. Isso é uma coisa que lá adiante nós vamos estudar, que chama-se tipo e antítipo, ou hoje também coloca-se o nome de arquétipo, né? Ou seja, é um modelo que serve para uma realidade, mas ela começa muito antes. Algo que a gente pode resumir aqui é que a necessidade de um tabernáculo começou após isso aqui. Porque antes do pecado, a gente tinha a presença de Deus o tempo todo conosco. Não é? Ou melhor, Adão e Eva, porque a gente ainda não era vivo naquele tempo. Adão e Eva viam a Deus o tempo todo. Então Deus ele vinha ali na viração do dia, né? De manhã, à tardezinha, e habitava com o povo recém-criado, né? Adão e Eva. Mas teve um problema. O problema que causa hoje a separação entre nós e Deus é exatamente o pecado, né? O pecado causou essa cena. Essa é uma cena fictícia. A gente só imagina mais ou menos pelo que a Bíblia fala ali. O que aconteceu quando o homem foi expulso do Jardim do Éden, Pastor Júnior? É importante se entender que assim, você até citou uma palavra, não sei se você percebeu, mas você Sim. falou assim, ó, tabernáculo e habitação, né? Sim. A palavra tabernáculo, né, ela vem de uma mesma raiz que significa habitar, né? Então, quando aparece lá tabernáculo, é tabernacular, habitar junto, ou seja, é o meio que Deus tem, o tabernáculo, você verá mais pra frente, é o meio que Deus tem de morar com os seres humanos, de viver com os seres humanos. Então, antes do pecado, Deus se fazia presente o tempo todo ali, né? Então, segundo até o próprio livro de Gênesis, na ocasião do próprio pecado, Adão sabia que Deus apareceria na chamada viração do dia, no entardecer, no pôr do sol. Ali apareceria Deus, né? Só que vem o pecado, né? E vem o pecado, e com o pecado eles são expulsos do jardim, entre aspas, vão perder a habitação ao lado de Deus. E essa cena que você colocou, ela é muito fantástica, porque dá para nós imaginarmos aproximadamente como seria, né? Talvez os homens, seres humanos, né? Adão, Eva, Caim, Abel, seus filhos, sabendo que Deus apareceria todos os dias ali, na viração do dia, no entardecer, para visitá-los, eles fossem à porta, ficassem ali esperando o momento de Deus descer. É até uma cena emocionante, né, pastor? Você estar separado do seu Criador por um anjo, ou uma espada, ou uma porta, você poder vê-lo assim do outro lado e não poder abraçá-lo, não poder tocá-lo, né? Inclusive, se parece muito com o que nós estamos vivendo hoje, né? É verdade. Estamos em isolamento, não podemos abraçar a pessoa, só está do outro lado, a gente não pode ver cenas tristes de filhos vendo os pais por janelas, às vezes, no hospital. É uma coisa triste, né? Mas não é de hoje, né? Pois é, saber que tem algo bom ali dentro, né, também, né? E a gente compara assim, às vezes você estava querendo comprar alguma coisa. Vou usar um termo bem
bem atual assim. Às vezes a gente tá querendo comprar alguma coisa nesse tempo de quarentena, e daí eu ia fazer as minhas visitas e passava perto do shopping e sabendo que tem um monte de coisa lá e eu não tinha como comprar, né? Mas vamos para um termo melhor. Você sabia que Deus estava lá dentro, porque ele habitava lá, mas o Adão e Eva, e aí você vê na cena, os filhos também não podiam entrar, eles não podiam entrar por uma coisa: o pecado. O pecado faz separação. O que acontece se um pecador olha diretamente para Deus? O pecador morre, né? Então, essa é a cena que a gente vê. Mas você vai ver o seguinte. Se você quiser, você está com a Bíblia aí, Pastor Júnior, abra sua Bíblia aí em Êxodo, né, capítulo 25, se eu não me engano, verso 8, para a gente ainda comentar essa parte. Olha, Deus habitava com o ser humano antes do pecado. Só que depois do pecado houve essa lacuna aí, porque o homem começou a construir altares, daí ele construía em vários lugares, provavelmente enquanto o Jardim do Éden estava na terra, provavelmente ali eles faziam ali a porta do Jardim do Éden, mas depois do dilúvio nós sabemos que nós não sabemos o que aconteceu com o o Jardim do Éden, não é? O que acontece então? Altares, altares, mas chega uma hora que Deus tira o povo do Egito. E ao tirar o povo do Egito, ele dá uma ordem para o povo do Egito. Fala aí pra gente de Êxodo aí. Comenta. 25, verso 8. Aqui diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Aí, voltamos pro que a gente estava falando. Deus habitava com eles no Jardim do Éden. O pecado rompeu. E agora qual que era o propósito desse santuário? A habitação divina. Ele queria habitar, não é, com o povo. Esse santuário, o primeiro tabernáculo. Se me permita fazer um comentário. Sim. Veja que é uma iniciativa de Deus habitar com o homem e não do homem habitar com Deus, né? Sim. Veja como nós temos um pai apaixonado pelos filhos, né? É ele que o tempo todo busca um meio para poder viver com a humanidade, né? E você vê que não parte de um desejo do ser humano. Ó, eu vou fazer esse santuário para que Deus possa vir aqui, né? Não, Deus é que quer habitar com o povo, né? Interessante isso. Mas vamos comentar um pouquinho. Eu trouxe um vídeo aqui, tá saindo na nossa tela aqui. Esse vídeo mostra o santuário, o tabernáculo. Você tá vendo aí o tabernáculo de Moisés. Uma tenda, não é? A tenda como era mais ou menos naquele tempo. E agora a gente entra no santuário. O primeiro móvel era o móvel mais importante do pátio do santuário, que era o altar de bronze. E daí você vai ver outros móveis, como a pia de bronze também. E daí é interessante que alguns dizem que tinha um espelho, né, para o sacerdote poder ver o próprio rosto quando estava se lavando, né? Era brilhoso. Mas e dentro do santuário? O que tinha lá dentro do santuário também, Pastor Júnior? É aí que a coisa começa a ficar mais interessante, né? Quando você entra no santuário, se você tivesse esse acesso, nem todos tinham esse acesso, apenas os sacerdotes o tinham, você ali encontraria a mesa com os pães, e alguns não sabem, não tinha só pão lá em cima, tinha mais utensílios. Sim. Nós vamos falar sobre isso. Você encontraria também um castiçal, um candelabro com 7 lâmpadas. E lá você veria também um belo castiçal. Não só isso, você teria bem logo assim à frente, quando você entrasse bem de primeira, você veria ali um altar, um incensário. E ali você veria fumaça subindo o tempo todo, não é?
Falo também da parte mais interna, pastor. Falo também da parte mais interna. Sim, pode falar. Mais interna, talvez eu esteja falando com um pouquinho de atraso por causa do seu vídeo, mas é que eu estou aqui fora do vídeo. Aqui. Sim, pode falar, não tem problema. Na parte mais interna, aí você teria a coisa mais magnífica possível. Lá você tem a famosa Arca da Aliança. Não Sim. só a Arca da Aliança. Você tem dentro da Arca da Aliança utensílios, uma vara que floresceu, você tem maná, você tem as tábuas da aliança, que você chama de 10 mandamentos, tábuas do testemunho, e principalmente você tem ali a presença de Deus, a chamada Shekinah, aparecendo de entre os dois anjos que estão ali. Sim, nós vamos falar um pouco mais amanhã, né, sobre esses móveis aí, né? Então a gente queria só dar um vislumbre para você hoje, nessa noite, né? Só que esse tabernáculo, Júnior, vamos pro próximo, ele durou até um certo ano, né? Que foi que ano aí? Só me permita fazer um comentário. Sim, aqui. pode comentar. Quando a gente passava o vídeo ali, eu fiquei pensando aqui, né? Às vezes a gente, quem sabe nosso estilo de vida pastoral, né? Os que nos conhecem aí, né, pastor, sabe que nós ficamos em cidades por períodos, né? Então, Sim. Acaba período a gente é transferido, uma coisa normal, sempre acontece assim, né? Eu agora, por exemplo, sou pastor da cidade de Adamantina, cuido aqui de 7 cidades, enfim. E sempre que a gente vai ser transferido, a nossa maior preocupação é aonde vamos morar. O senhor concorda comigo que nossa preocupação é essa? Aonde vamos morar, né? Então, se tem filhos, tem que ter uma quantidade de quartos. Se não tem filho, tem que ter outra quantidade. Tem que ter segurança. Aí a esposa fica preocupada. Tem cerca elétrica? Não tem cerca elétrica? Meu esposo viaja muito. Como é que vai ser? Tem câmera? Não tem câmera? O bairro e tal, né? E a gente, nesse processo, vê muita casa. Óbvio, algumas casas impossíveis de se morar, né? Aquelas casas que nós... Só uma aspas aí, você sabe que tem um amigo nosso que ele disse que queria morar era num trailer, né? Você sabe, né? Não vou citar o nome porque a gente não perguntou pra ele, mas ele queria morar num trailer pra já ir pra todo lugar com a casa dele, né? Um grande amigo, acho que muitos dos que estão ali com a gente conhecem. Muita gente. Né? Inclusive está participando ainda. Uma ideia boa, tá vendo aí? Mas a gente fica pensando, né, pastor, onde nós vamos morar, como vai ser e tal. E sempre que a gente começa a procurar casa, algumas casas são acessíveis, outras casas são impossíveis. Aquelas que nós gostaríamos de morar realmente, infelizmente a gente não consegue pagar, são caras, né? Sim. Só que você sempre procura uma boa casa. E na ocasião do tabernáculo, você tem o Egito, com as suas grandes construções. Você tem antes do Egito o Império Hitita, com construções também magníficas, né? Mas sim, veja, Deus escolhe a sua habitação, e vocês puderam ali acompanhar no vídeo, em uma casa de panos. Nós podemos dizer assim, uma casa de pano, uma tenda, né? Puxa, por que uma tenda? E eu fiquei pensando aqui, como Deus ele se preocupa em não dar uma aparência de algo inacessível. Todos têm acesso, todos podem ver. Veja, quando a Shekinah descia, apesar de ser vários panos que cobriam, todos que estavam ali eram capazes de perceber o brilho, eram capazes de perceber a luz. Não podiam ver diretamente Deus, como os sacerdotes talvez faziam, o sumo sacerdote fazia uma vez por ano, mas eles podiam ver a presença de Deus ali, saber que Deus estava ali. Não só na ocasião do Shekinah, mas em outras ocasiões, um julgamento, algum Urim e Tumim, que vocês aprenderão mais para frente o que significa. Então, essas coisas eram possíveis de ser vistas. Veja, a preocupação de Deus em não só morar com os seres humanos, mas que eles percebam a sua presença. Você vai ver agora, no nosso próximo slide é justamente esse, né? Sim. O templo que Salomão constrói, e aí esse templo vai ser construído lá no ano 1015, aproximadamente cerca de 1015, né? E vai perdurar ali com variações, tem uma destruição e tudo mais, mas perdura até o ano 12 a.C., né? Só que já este templo, ele começa a ser um pouco diferente daquele inicial. Então, daquele santuário de panos, né? Vamos falar assim, panos é estranho falar, mas as
Sim. que você está entendendo a minha linguagem, né? Sim. Passa a não ficar tão visível Deus. Mas tem um motivo também tem um motivo, não é um motivo ruim, né? Mas veja, o inicial aqui, a preocupação em Deus permitir que os seres humanos vissem a sua presença. Isso é uma coisa impagável e é o contrário das religiões de sua época, como o paganismo egípcio e tantos outros, o próprio paganismo babilônico não tinha esse acesso a Deus, né? Ou seja, é Deus se preocupando em literalmente viver com o homem e que o homem perceba isso. Sim. Agora, a gente viu a tenda do Senhor. Você comentou bem aqui. Agora, passa a ser um edifício. É interessante porque esse paralelo aqui, eu vou passando o vídeo aqui para você ir vendo o templo, mas você vai ver como é interessante. Deus habitava em uma tenda, enquanto todo mundo habitava numa tenda. Quando todo mundo foi para edifício, as suas casas fixas, Deus também foi para uma casa fixa, né, que era o templo de Salomão, que também tinha todos os elementos, só que agora de uma maneira mais plural, né? Você vai ver, tinha um só altar e uma só arca da aliança. Mas todos os outros móveis foram mais plurais. Você sabe por que disso, ô pastor Júnior? Olha, isso eu queria saber também. Né? Eu tenho por mim que é porque tinha mais sacrifícios, mais gente vindo, mais ao mesmo tempo ali, né? E tinha mais sacerdotes, talvez o povo se multiplicou muito. Também é um fato que me vem à mente também, a própria economia de Israel, né? Sim. Então, quando eles saem do Egito, eles são escravos, né? Eles dão tudo aquilo que têm. Na ocasião da construção do templo, esse que nós chamamos Templo de Salomão, apesar que o templo é de Deus, né? Mas Sim. construído por Salomão, né? Quando chega, o negócio é tão magnífico, é tão portentoso, né? E como você bem disse, todos agora estão morando em casas. Até mesmo o contexto em que o desejo de construir um templo para Deus aparece, é justamente essa observação. O próprio Davi, o pai de Salomão, lá no livro de Samuel, ele vai dizer assim, olha, eu habito em uma casa de cedros e a arca da aliança, olha a arca aparecendo de novo aí, né? E a arca da aliança habita em tendas, né? Ou seja, tá legal isso aqui, né? Nós estamos iguais, né? Precisamos de um Deus que seja como nós, tão bem quanto nós, né? Então a própria economia melhora, né? Como você bem apresentou, a própria nação cresceu, agora são necessários mais altares, são necessárias mais lâmpadas, são necessários até mesmo mais sacerdotes, né? Ou seja, agora começa a divisão por turnos, né? Então os turnos começam a acontecer, daqui para frente vai acontecer, né? Turnos que foram até a época de Jesus, quando você vai ver ali o próprio pai de João Batista, Zacarias, ele é um das equipes de turno, né? Que vão participar do sacrifício do templo. Então veja, a nação está crescendo, Deus está tornando a nação maior e a grande aparência disso é que tudo está aumentando. Aumentam os altares, aumentam as lâmpadas, aumentam o fogo, aumentam os sacrifícios. Ô pastor Júnior, na imagem que nós estamos vendo aí, tem uma imagem diferente aí do que a gente imagina, que é os querubins. Exatamente. O que você achou dessa imagem aí? É uma imagem real mesmo? Provavelmente real? Ou será que ele tinha corpo de humano na imagem lá, né? Nós pegamos isso de outro site, tá? Então é bom a gente esclarecer, né? Só para aquecer nossa discussão. Acho legal aqui um detalhe, e se você me permite dizer o seguinte, aprendi isso também com o Dr. Rodrigo, né? Ele fala, quando você conhece a arqueologia, a Bíblia ganha cor, cheiro e sabor, né? Então você vai começando a ver essas coisas. Então quando nós trazemos aqui esses vídeos, óbvio, são a imagem 3D, né, que fala, né? 3D, né? Sim. Só que não reflete
Sim. apenas para que a sua cabeça possa ter assim uma visão que talvez você tivesse em preto e branco, né? Mas é difícil você falar sobre esse negócio dos anjos. E eu me lembro aqui de C.S. Lewis, que ele fala que o tolo acredita que o anjo tem asas, né? O que ele estaria querendo dizer com isso, né? Ou seja, são realidades muito maiores do que aquilo que nós Sim. imaginamos, né? Agora, até em defesa ali da imagem que a gente mostrou, é porque tudo que a gente sabe sobre querubim, assim, que era pintado na época passada, principalmente os babilônios e outros, eles eram pintados exatamente daquela forma lá, né? Um leão com asas e cabeça de ser humano, né? Exatamente. Então o artista aí ele usou dessa arte babilônia, assíria ali, podemos dizer. E se vale também a lembrança aqui, quando você vai ter lá no livro de Apocalipse uma figura que parece ser de novo ali um anjo, parece ser de novo até mesmo querubim, ele aparece de novo com cabeça de animal, asas, ou seja, não está tão distante, né, a ideia, né, não está tão longe assim a ideia. Você sabe, o pastor Júnior, o pastor doutor Michael Heiser, né? Ele fala o seguinte: como é que o profeta ia falar uma realidade celestial? Ele tinha que usar metáforas, né? Então, ele tinha que usar coisas reais, né, do mundo cotidiano para falar dessas coisas. Então, muitas vezes os profetas eles usaram essas metáforas, às vezes até coisas que eram usadas da época, para que o povo pudesse entender bem, ó, o querubim. Ele poderia mostrar, por exemplo, um querubim quando você vê do Antigo Testamento até o Apocalipse, por exemplo, ele muda bastante, né? Por exemplo, um querubim no Apocalipse, ele tem olhos pelo corpo inteiro, né? É só um adendo ali para a gente entender que o profeta ele usava também a linguagem da época assim para tentar explanar da melhor maneira possível, né, aquilo ali. E eu acho que os artistas que desenharam aí o santuário, eles estão tentando também mostrar da melhor maneira possível para a gente entender o santuário, né? O próprio doutor Ducan, Jacques Ducan, que é um teólogo adventista e também judeu de nacionalidade judaica, né? Ducan, ele faz um comentário e nesse comentário ele diz, desculpe, eu acabei falando Ducan, mas não é Ducan, desculpe, é John Paulin. John Paulin. Sim. É um adventista, né? E Paulin, ele faz um comentário curioso. O comentário dele é o seguinte, ele fala que o profeta recebe a visão dentro do seu conhecimento cultural. Como que nós vamos explicar, tudo bem, hoje, né, em 2020, com esse mundo Marvel, onde as pessoas, o Thor voa com um martelo, né, lá do pessoal da DC Comics, o Superman, ele voa sem asas, mas imagine na época do profeta, como ele explicar um homem voando. Não tinha como, né? Então ele tem que botar asa, bicho, né, para dizer que, olha, ele voa. Sim. Então é uma maneira de explicar, tem a mão, né? Até o próprio Deus ele quis se revelar de uma forma que as pessoas compreendessem, né? Exato. Bom, vamos lá, senão vamos fazer uma vigília aqui, hein? Vamos falar porque esse templo, aconteceu um problema com esse templo, né? Que você até já citou, ele foi destruído, né? Lá no ano 586 pelos babilônios. Essa é uma imagem aí que mais ou menos seria antes de Cristo. Nós estamos falando de antes de Cristo aqui. Mas esse templo ele foi reconstruído. A gente já vai falar sobre isso. Mas antes dele ser reconstruído, podemos dizer, eu não tenho a precisão se Ezequiel profetizou esse templo antes ou depois da destruição do templo. Você sabe me dizer, pastor Júnior? Ezequiel ele é contemporâneo. Ele está um pouquinho antes da destruição do templo. Um pouquinho antes, né? Então, a data
você aqui, vai estar um pouquinho antes da destruição do templo. Provavelmente algo que... e ele já estava profetizando, tanto Ezequiel como Jeremias estavam ali profetizando a destruição do templo, né? E que esse templo ia ser destruído, aquele templo que foi feito por Salomão. Você viu que nós estamos falando de épocas grandes, né? Pode falar, pastor Júnior. Para dar aqui até mais uma informação melhor, Ezequiel, ele é chamado ao seu ministério no ano 593 ou 92, ele sempre tem essa variação de um ano, por causa do famoso ano de ascensão, tá? O ministério dele dura 30 anos. Sim. Então, como nós não temos certeza de qual período foi, né? O fato é, Jerusalém, quando ele começa o seu ministério, o templo ainda estava em pé, né? E quando ele termina o seu ministério, o templo já não está mais em pé. Mas ele começa antes da destruição do templo em 586. Ele profetizou sobre um outro templo, né? Que é esse que eu estou mostrando aqui. Você sabe o versículo que está falando aí? Porque a gente vai passar as imagens aqui, mas nós não vamos citar todos a descrição, porque é um capítulo grande da Bíblia, né? O pastor Júnior vai falar o versículo aqui. Mas eu vou passar as imagens aqui. Isso é meio que inédito, né? Poucas pessoas falam desse templo aqui. Mas é uma imagem bem legal, né? Essas imagens a gente pode... Eu vou citar aqui para dar juros a quem fez, né? Eu tirei lá do YouTube... como é o nome? Pastor Júnior, me ajuda aí. Message of Christ. Message of Christ. Então ele está em inglês, tá bom? Então, se você quiser ver essas imagens lá também... Mas vamos mostrar aqui para vocês. É bom a gente citar, né? Porque dá juros a quem construiu. Esse aqui é mais ou menos o templo que Ezequiel profetizou. Fala aí um pouquinho dele aí, pastor Júnior, para mim. Pra gente aí. Apenas para que você tenha uma posição bíblica de onde está, Ezequiel, capítulos 40, 41 e 42. Quando olha vai só. chegar no 43, então veja, um único templo, tem tem 3 capítulos só para explicar sobre toda essa construção magnífica que você está acompanhando aí, né? E quando chega no 43, ele vai dizer sobre a glória de Deus enchendo o templo, o altar de holocaustos, a consagração do altar. Então são exatos 4 capítulos, 3 de construção e 1 de consagração das partes do templo, né? Só explicando sobre esse templo magnífico. Queridos, não existe na Bíblia, curiosamente, nenhuma coisa que se compare a esse templo. Ele é algo realmente extraordinário. Lá no final do nosso estudo, você vai ver que existe uma ideia do porquê esse templo está ali. Só vou adiantar, jogar essa água na boca, mas não vou contar para você poder ficar até o final, né? Algumas emissoras de TV fazem e eu também posso fazer. Então você vai poder ficar até o final. Mas esse templo, as dimensões dele são completamente opostas a tudo que se conhecia, né? São completamente diferentes a tudo que se tinha ideia. Então, todo ele é diferente. Você viu, ele é um cubo perfeito. Estou dando algumas dicas aqui, né, pastor, sem querer. Sim, né? pode ir falando. Perfeito, né? É quando você tem ali a situação que você entra no templo, você vê pessoas servindo, seres humanos ali dentro do templo. Estou dando aqui uma outra dica. Se você for esperto, já percebeu que eu estou falando de um livro específico que fica lá no final da Bíblia. Mas é uma coisa interessante de você observar. Ele é completamente diverso a tudo aquilo que existe, né? Você tá dando toda a dica, né? Você tá dando de lambuja, meus amigos. Mas esse templo, ele nunca foi construído, né, pastor Júnior? Nunca foi construído, foi só uma visão. Então, parecia que Ezequiel, se ele profetizou ali na época de Babilônia, o templo que deveria ter sido construído era ele, não é? Mas ele não foi. Justamente. E curiosamente, quando eles retornam, né, lá em 535, né, você até vai daqui a pouco mostrar isso aí, quando eles retornam para lá, o templo é
Sim. Então, estranho, né? Muito estranho. Bom, o templo que foi construído após o cativeiro babilônico foi esse aqui, né? Que foi o templo de Zorobabel. Esse templo não tinha, não era nem uma sombra do que foi o templo de Salomão. Ele foi construído com muita dificuldade, lembrando que foi de um povo que saiu ali do cativeiro. É semelhante ao povo que saiu lá do Egito, né? Não saiu com dinheiro. Com nada. Embora teve a ordem de Ciro ali, o próprio Império Persa falou, não, vai lá, construa, né? Tem os decretos, a gente vai falar aí. Provavelmente a gente vai passar para a semana que vem para falar mais temas aí desse santuário, da reconstrução. Mas ele foi construído ali mais ou menos entre o ano 535 e 516 antes de Cristo. Esse templo ele durou bastante tempo. Ele sofreu invasões aí que o pastor Júnior citou ali os macabeus, né? Teve uma invasão lá, né, o pastor Júnior? Várias, né? Tiveram várias invasões ali, né? Então tem a própria invasão Babilônia, vocês têm a invasão depois, quando eles retornam, né? Então no período macabeu, todo o reino Seleucida começa a tentar fazer invasões ali, eles vão seguindo uma série de invasões, né? Sim, sim. Mas tem uma profecia curiosa que fala que esse templo aí ele ia receber a glória de Deus, né? Só que, pastor Júnior, vamos voltar um pouquinho na arca, rapidinho. Esse templo tinha arca? Pois é, meu amigo. Sabe que por muitos anos eu fiquei me perguntando, puxa vida, como eles faziam, né? Como eles faziam? Será que essa arca estava lá? Será que a Shekinah ainda aparecia, né? Bom, a gente sabe que depois de toda essa situação que eles viveram, do cativeiro, né? E a arca lá na época de Jeremias ela foi escondida, essa arca não retornou mais para esse tempo, né? E eu acho que até você vai tocar no ponto, eles começaram a ter uma prática muito diferente, né? Uma prática, quer dizer, diferente, né? É uma prática que vai remontar tempos passados, não é isso? Mas qual que é? Eu não ia tocar não, pode falar. Não. Não posso tocar? Pode falar. E é até curioso, eu acho que eu vou ter que avançar um pouco aqui no tempo, né? Sim. Mas após este templo, vem o templo ali de Herodes. O templo de Herodes, né? Que vem do ano 19 até o ano 27 e tal, né? Já está na tela. Curiosamente, quando esse templo, daqui a pouco você vai ver um videozinho bem bonito sobre esse templo também, bem interessante, mas avançando um pouquinho nas datas aqui, na ocasião da destruição de Jerusalém por Tito Vespasiano, uma das coisas que os soldados romanos muito queriam saber era justamente o que estava dentro do templo, lá na parte mais profunda do templo, que você já viu que lá no santuário, na tenda, era a Arca da Aliança, lá na época de Salomão, era a Arca da Aliança, depois essa arca foi escondida, não voltou para lá, e o que tinha no Santíssimo? Vamos ver a imagem dos artistas aqui enquanto você vai comentando aí, vai? Vai ser interessante. Vai comentando aí. Porque esse templo ele foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Ele era belo, tanto é que os discípulos eles mostraram o templo para Jesus de uma montanha e falou: "Olha, Jesus, olha esse templo, que maravilha, né?" E e a gente vai falar também dessa profecia rapidinho, né? Uma coisa curiosa com relação ao templo tudo em Jerusalém, talvez hoje não, mas na época de Jesus, tudo em Jerusalém era feito de uma mesma rocha. Ou seja, então a construção de casas, como se fossem tijolos, os tijolos eram tirados da mesma pedra, da mesma rocha. E essa rocha tinha uma coloração amarelada. O próprio templo,
ele era feito todo em mármore com detalhes em dourado, em ouro mesmo, né? Então, de modo que se você estivesse numa montanha, como é o caso dos discípulos, nesse momento que o pastor Roberto citou, estivesse uma montanha no entardecer e você visse os raios de sol incidindo sobre a cidade de Jerusalém, a impressão que você teria é que, por conta dessa coloração amarelada, a cidade era feita toda de ouro. Isso aqui lembra alguma coisa para você, pastor? Uma cidade de ouro? Se lembra a guarda, porque lá na frente nós vamos usar esse negócio, né? Mas, então, quando os discípulos param para olhar, e vocês estão acompanhando as imagens, quando os discípulos param para olhar, realmente aquilo é magnífico. Não é para pouco que a obra durou 46 anos para ficar pronta, né? Uma obra magnífica. E na própria época de Jesus, a obra ainda não estava concluída. Ela vai ser concluída lá no ano 63 da era cristã, né? Para ser destruída no ano 70. Então, uma coisa interessante. Você vê que dentro desse santuário ele era magnífico, né? Por fora visto. Perto dele você vai ver que tinha aqueles tanques para as pessoas tomar aqueles banhos de purificação, né? Mas a vista da entrada que mostra esse vídeo aqui é interessante, né? Quem olhava se sentia pequeno perto do templo. Mas, o pastor Júnior, eu quero até falar uma coisa enquanto está mostrando a imagem aí. Esse templo aí é o templo de Salomão que foi construído lá lá em São Paulo? Rapaz, pois é, meu amigo. Eu acho que eu vou aqui... O templo lá de São Paulo, eu vou mudar a pergunta. Foi construído o templo de Salomão ou o templo de Herodes lá em São Paulo, hein? Pois é, meu amigo. Isso aqui é um detalhe muito curioso. Aqui, sem fazer menção a nomes, Sim. quer que seja, né? Infelizmente, aquilo que foi construído ali em São Paulo, você sabe qual que é o bairro ali, a região? No Brás. Então, aquele templo ao qual se refere como Templo de Salomão, na verdade, aquele não é o Templo de Salomão. Se você olhou bem as imagens que passaram aí, você viu que se parece muito com esse templo. O templo que está ali em São Paulo, ele é uma reprodução do templo de Herodes, né? Na verdade, o Templo de Salomão, você viu ali uma representação gráfica, mas nós não temos nada, uma planta, um 3D, que apresente exatamente como era o Templo de Salomão. Aquilo que você viu anteriormente é uma representação gráfica feita por arqueólogos, por arquitetos, por engenheiros que idealizaram, segundo os costumes da época de construção, idealizaram que poderia ser, mas exatamente como é nós não temos. Já o templo, esse templo que você acabou de ver, o templo de Herodes, né? Este templo, quando você vai a Jerusalém, lá você tem uma maquete com este templo. E o que foi construído no Brás, né? O que foi construído no Brás, ele segue esta mesma maquete. Ou seja, o que você tem ali no Brás não é o templo de Salomão, mas o templo de Herodes, né? Não fique bravo com a gente, por isso nós estamos apenas sendo fiéis à arqueologia e ao texto bíblico aqui. Tá certo. O pastor Júnior, não deixa cair sua internet aí, tá? Deu uma picotadinha aí, tá? Mas acho que tá todo mundo ouvindo bem, né? Pode deixar seu joia se estão ouvindo bem aí, pastor Júnior e a mim. Porque eu não quero ficar sozinho. Falta um trechinho aqui do nosso tema. Fica tranquilo, aguarda aí, porque esse final a gente vai partir para uma discussãozinha importante sobre o santuário. Agora eu vou passar um pouquinho mais rápido essa parte aqui, para a gente se apegar nessa última discussão aqui, né, pastor Júnior? É o seguinte, aqui você vai ver aqui uma comparação do que seriam esses templos. Aqui embaixo, na sua tela, você está vendo um campo de futebol americano, que é mais ou menos o tamanho do campo de futebol normal nosso, tá? Ali um campo de futebol, você está vendo ali de marronzinho o tamanho que seria o tabernáculo, o templo de Salomão, o templo de Herodes, você já vê que é bem maior,
Mas olha como seria o tamanho desse templo, que o pastor Júnior já deu a dica. Era um quadradão, ele era quadradão, esse templo de Ezequiel, que era para ser, mas nunca foi construído. Mas olha só para você ver as proporções. Isso aqui tem a ver com quando a gente pensa no tempo do fim, no que Deus quer preparar. Porque um tabernáculo foi feito para um povo recém-criado, depois um santuário para um povo que já estava mais crescido, depois um povo ainda mais crescido, mesmo judiado, mas mais crescido, e agora essas proporções também era para uma humanidade, né, vir adorar. Bom, não vamos falar muito sobre isso aqui, deixa para os outros temas, né? Esse templo foi destruído, né? E daí você quer comentar aí, o povo, então, os romanos, eles estavam doidos para ver o que tinha dentro do templo, porque só quem entrava lá dentro do templo? Só os sacerdotes, né? Só os sacerdotes, isso. Então, o povo só via de fora e via a beleza de fora, né? Às vezes a gente passa na frente de um prédio bonito e fica pensando como será que deve ser a casa lá dentro, o apartamento, né? Assim, então eles tinham essa ideia e nunca entraram. Mas esse templo ele foi destruído no ano 70, não é? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa destruição num outro tema aí, que a gente vai falar sobre uma profecia de Jesus que está em Daniel, a abominação desoladora. Então segura aí as suas dúvidas aí, depois a gente fala mais sobre isso aí. Esse templo foi destruído, né, Júnior? E o que construíram depois lá? Pois é, deixa eu só... Pode falar. Assim, o povo não de curiosidade, eu comecei a falar... Você está enchendo o povo de curiosidade? Vai lá. Tito Vespasiano entra com seus soldados e quando eles entram no mais interior do templo, subentenda-se o lugar santíssimo, o que eles encontram é o vazio. Eles encontram nada, tinha apenas uma pedra. E essa pedra marcava o lugar onde anteriormente ficaria a Arca da Aliança, né? Ou seja, nem em Zorobabel e nem lá no tempo de Herodes, essa arca fez mais parte. Mostrando aí a imagem arqueológica do Arco de Tito, né? Que eles trouxeram os móveis, né, para Roma. E dá para você ver ali o móvel principal. Na mão deles dá para ver os utensílios ali que eles usavam de ouro, né? Mas o que tinha de mais especial lá era a menorá, né? O castiçal é a palavra melhor, mais bonita, né? Porque mostra eles trazendo esse castiçal, né? Ô pastor Júnior, você sabe que tem um versículo do Novo Testamento que fala que o altar de incenso ficava no Santo dos Santos. Você sabe por que isso? Não. Não? Essa eu quero saber. Tá lá em Hebreus. É porque exatamente isso. Não tinha o altar. Tinha uma vez por ano o sacerdote tinha que ministrar na Arca da Aliança. E a Arca da Aliança não estava ali, desapareceu. Não existia mais. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um improviso com o altar de incenso, que tinha que ficar no lugar santo. Então eles colocavam entre o véu do Santo e do Santíssimo. E daí quando tinha que fazer aquele ritual de uma vez por ano, eles empurravam ele um pouquinho, o sacerdote ia lá e empurrava um pouquinho. Isso aqui eu ouvi de alguém, ele empurrava para dentro da cortina, porque ele não podia entrar lá, né? E daí o sacerdote vinha, né, e ministrava. Por isso que o texto ali fala que o altar de incenso, praticamente ele serviu como a Arca da Aliança, embora ele não tinha, né, as coisas que tinha dentro da Arca da Aliança, né? Não eram brasileiros e nós nem existíamos, mas já havia o jeitinho. Já havia o jeitinho.
Inclusive eu já falei muito com os judeus, eles são gente boa, eles são meio brasileiros também, né? Se dão bem com todo mundo, né? Ai, mas e essa profecia aqui, Júnior? Lá em Mateus 24, 2. O que Jesus falou sobre o templo? É curioso, né? Eu tive o privilégio de ser pastor na cidade de Barretos, né? E ali, não sei se o senhor sabe, lá tem uma estátua enorme, né? Que chamada Jeromão, né? Sim, sim. Que é uma estátua em homenagem ao peão de Barretos, né? Quem já foi para lá, desbravador, sabe o que eu estou falando. E eu fiquei imaginando se eu ouvisse de Jesus o que os discípulos ouviram, mas falando do Jeromão, não do templo. Porque lá em Mateus 24, verso 2, ele fala assim, ó, não vede tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Meu amigo, se nós disséssemos isso lá no contexto do Jeromão, todo mundo ia ficar muito preocupado, né? Mas o que ele está querendo dizer com isso? Será isso verdade? E olha, ele não mentiu, não. Ele estava dizendo ali em relação a essa imagem que você está vendo aí agora, né? É a destruição do templo. Essa imagem que você está vendo específica são as pedras que faziam parte de todo o complexo do templo. E você pode ver aí muitas delas derribadas, espalhadas, nada em pé até o dia de hoje. Se nós podemos dizer que algo ficou em pé, este algo que ficou em pé é o chamado Muro das Lamentações, que ele representa aproximadamente, tem uma imagem, né, pastor? Tem uma imagem aí, né? Ele representa aproximadamente um pedaço da sapata daquilo que era o templo, né? Essa imagem que você está vendo ali, ó, que está com um quadrado vermelho, está aí, pastor? Essa é o quadrado vermelho? Sim. Essa imagem aí, ela fazia parte de um lugar chamado Arco de Robson, né? Que também foi destruído, que também foi derrubado. Está vendo ali? Bota a imagem do arco aí, pastor. Olha como ele era, né? Olha só, que imagem bonita, né? Era uma obra realmente magnífica, uma obra portentosa que valia a pena, né? Que vou mostrar outra imagem mais de longe assim, olha. Como era bonito, né, de se ver. Ali o povo entrava, chegava pro templo por aquilo ali. E o que sobrou, né? Daquela coisa magnífica, o que sobrou? Pedra, entulho, né? Porque aquelas monte de pedra ali, entulho. Entulho, isso mesmo, essa é a palavra, entulho, né? Pode comentar aí, Júnior, o que você... Eu cortei você aí, desculpa. Não, você foi bem ali, até você, se você passar ali a próxima imagem, um desses entulhos, né? É uma imagem que você vê ali, uma pedra com um quadradinho dentro, tá vendo ali um quadradinho vermelho, né? Essa imagem, esse quadradinho, ele tem uma inscrição. A inscrição, lá na língua hebraica, é o lugar da trombeta. O lugar da trombeta. O que era isso? Tá vendo na imagem ao lado ali? Na imagem ao lado tem alguém com uma pessoa ali com um chofar. O chofar, ele é a trombeta. A trombeta. E esse chofar, ele era tocado nas ocasiões importantes, né? Então, chamado para o dia da expiação, chamado para as festas, nós vamos falar também, né? Em algumas situações, esse chofar tocava quando era situação de invasão também, né? Era o toque do chofar. Então, você vê que só o que sobrou foram pedras derribadas e nada mais, né? Pastor Júnior, queria até comentar uma coisa, que ele também era tocado para iniciar o sábado e para terminar o sábado, né? E uma ocasião, eu tinha um vizinho muito amigo nosso ali da família, no prédio que eu morava lá em Poá, e a família era muçulmana. Você olhando assim, tudo alegre, tudo tranquilo, mas um dia eu entrei no elevador e o celular dele começou a tocar uma música. Uma música daquela região, eles eram libaneses. E daí eu fui puxar conversa ali com ele, e daí ele falou... Ele só ergueu a mão assim um momento e tal. E daí eu respeitei tudo, eu fui e tal. E daí ele subiu, ele morava lá quase no último andar. Daí no outro dia eu fui pesquisar, ver o que era aquela música, tudo. E daí eu vi que era a música da oração dele. Daí outro dia, no mesmo dia a gente se encontrou.
Daí ele fala assim, não, era aquele momento que toca, é o momento de eu fazer a minha oração. Isso os muçulmanos têm muito. E eu acho que é uma coisa que a gente devia ter também como cristão, né? Esse, esse valor das coisas sagradas, né? No momento de oração. A hora que tocava a trombeta ali, veja só, tinha um local certo para tocar e quando tocava ainda, o povo solenemente parava suas coisas e entendia ali que o sábado estava começando e outras coisas sagradas, né, como as datas especiais que tinha no santuário, né? Isso é interessante que a gente tem que pegar do povo muçulmano para a gente também, né? E eu fico pensando aqui, pastor, de onde é que eles tiraram isso, né? Sim. De onde é que eles tiraram isso? Será que por acaso eles conhecem um tal profeta chamado Daniel? Pois é, né? Também tinha seus horários. Sabe? Eu descobri que eles tiram isso do Daniel. Provavelmente. Até porque os muçulmanos, eles entendem um pouco da Bíblia também. O próprio Alcorão cita várias coisas da Bíblia, sim, histórias. Claro. Eles têm um pouquinho. Aí é uma aproximação interessante que a gente tem que aprender algumas coisas solenes que eles fazem na questão do respeito com Deus, não é verdade? Verdade. Bom, e eles aprendem também de uma cultura longínqua aí. Bom, Pastor Júnior, vamos resumir aqui, porque o templo foi destruído e o que foi construído foi o famoso Domo da Rocha, né? O Domo da Rocha. Hoje eu vou trazer uma imagem que talvez seja inédita para muitos. Quando eu mostrei para alguns, eles falaram, puxa, eu nunca tinha visto essa imagem aí. Da onde você tirou, né? Eu fui um deles. Mas teve outras pessoas que falaram. E daí eu falei assim, olha, eu só conheço também em foto. Na verdade, eu tenho o sonho de conhecer essa mesquita aqui, né? O Domo da Rocha ali, que foi construído mais ou menos no 7º século. A gente não tem a data certinha, né? Mas ela tá ali até hoje do jeito que foi. Tanto é que esse templo aí, ele foi, essa mesquita, melhor dizendo, ele foi tombado como patrimônio histórico pela Unesco. Então ninguém pode chegar lá e destruir, não é? Esse templo, olha só, nessa imagem aí. Olha onde ele foi construído, a mesquita. É exatamente antes dela, era essa imagem aí que você via quando você olhava do alto. Essa imagem que vai ser reconstruída. O templo fica... Eles construíram a mesquita exatamente aonde era o templo. Mais especificamente em cima do lugar santíssimo, né? Eu vou mostrar aqui mais umas imagens aqui. Esse é o Domo da Rocha aí, para você entender. Eu esqueci de colocar, você me pediu para colocar a imagem do Muro das Lamentações, esqueci de colocar. Mas nós vamos ver ele mais para frente aí, Pastor Júnior. Essa aqui é a imagem de dentro daquela cúpula lá. Olha que magnífico, né? Você chega lá e vê uma imagem maravilhosa, solene, você fica maravilhado. E é todo feito de ouro isso aqui, né? Interessante. Mas olha só essa construção. Você viu ali em cima? Você vai ver ali, ó, nessa imagem aí, que tem exatamente a pedra que ela tem a marca da arca do templo de Salomão. Tem a marquinha da onde ficava a arca. Isso aí é a única coisa realmente que tem guardado do santuário daquele tempo, né? Que é essa pedra e a marca da arca, as dimensões da arca.
que é exatamente aquelas dimensões lá do tabernáculo, né? Interessante. Exatamente. Mas essa mesquita foi construída bem aí. E Júnior, para a gente ir para a discussão final aqui. Há uma grande discussão hoje, né, sobre isso aqui. Porque, olha, nós temos um templo que foi profetizado, mas nunca foi construído. Templo de Ezequiel. Nós temos o povo judeu que, de fato, agora, para eles querem ter uma identidade, e a identidade deles é o templo. Então, o que passa na cabeça deles? Eles querem construir o templo novamente naquele local. E, por outro lado, tem um outro grupo de pessoas, cristãos, que eu coloquei o nome aí, são os dispensacionalistas. O dispensacionalismo é um método de entender a Bíblia por dispensações, por períodos, né? Então, cada período, Deus salvou de uma forma, posso dizer assim. E eles falam que um dia o templo vai ser reconstruído. E aí, Júnior? Me fala disso aí. Difícil, né? Difícil. Você até citou algumas coisas aqui que nós poderíamos observar. O primeiro é o fato de ser um patrimônio histórico, né? Mundial. Como vai destruir isso aí? Tombado pela Unesco. Não é tão simples você derrubar um patrimônio desses, né? Isso literalmente geraria problemas enormes. Eu até coloquei aí, né, Júnior, que as 3 maiores religiões que acreditam em um Deus estão lá, né? Tá os cristãos, cristianismo, muçulmanos e judeus. Né? E judeus. Você já imaginou se destruir aquela mesquita lá? O que você acha que os muçulmanos vão fazer? Olha, se vale a brincadeira, eu sei que não se brinca com essas coisas, mas Terceira Guerra Mundial aconteceria com toda certeza, né? Isso é uma coisa que traria consequências gravíssimas, né? Sim, sim. Mas, Júnior, e essa ideia do templo ser reconstruído tem fundamento bíblico? Então, esse é o ponto que nós chegamos aqui, e eu acredito que seria bom nós encerrarmos com esse fato, né? Existem alguns pequenos erros de interpretação quando se fala em uma reconstrução de templo. Eu estou tentando falar de uma maneira que eu não entregue o jogo para aquilo que virá depois, né? Sim. Mas apesar de o templo terrestre ter sido destruído, ainda temos um templo. Nós não precisamos mais de um templo de pedras, né? Nós temos um templo celestial, né? O qual desempenha a mesma função que o templo terrestre, né? Então, bom, mais para frente nós falaremos sobre isso também, né? Agora, dentro desses erros, pastor, existe também uma ideia sobre a salvação através de práticas, de obras, né? Salvação através da lei, né? Ou seja, se nós dependêssemos de um local, de um centro religioso que nos garantisse o perdão, eu pergunto, qual seria a função de Cristo? Perderia a função, né, do Cristo que veio morrer? Exatamente. Seria sem a menor função, né? E isso também seria, pensa comigo, uma coisa tremendamente injusta, né? Então, aqueles que tivessem a capacidade de ir até Jerusalém e lá oferecer o seu sacrifício, e lá pedir o perdão. Eu sou um pobre, reles mortal, eu não tenho capacidade de pegar um avião daqui para lá. Sim. Eu não teria capacidade disso. Então, acho que são compreensões muito equivocadas, né, de um modelo interpretativo um pouco duvidoso. Né? Eu destaquei algumas coisas aqui que você está vendo aí na tela, só para resumir aqui um pouquinho dos erros.
por exemplo, é uma conversão da nação inteira judaica, que, assim, a gente sabe que os judeus, Deus tem um olhar especial para a nação judaica, mas a gente sabe que o próprio cristianismo tem a apostasia, então a gente vê que é meio difícil, não estou falando que é impossível para Deus, mas é as consequências dessa. Para que a nação judaica se converta, ela tem que ter um templo. E daí você fala um outro ponto que muitos falam hoje. Hoje nós somos salvos pela graça, desde que Jesus morreu por nós. Mas em um tempo a gente vai voltar a ter que ser salvo pela lei, porque foi reconstruído o templo e aquela nação judaica tem que voltou a fazer, e agora a gente vai ter que oferecer o sacrifício, voltar a guardar a lei como era nos tempos do Antigo Testamento. Ou seja, hoje a gente não é salvo pela lei, mas depois nós vamos voltar. Temos que rasgar toda a teologia paulina, né? Toda, né? Porque deixar pra lá, né? Porque, e aí? O que acontece? Exatamente. Esse é um grande erro de interpretação aí, pensar que vai vir uma nova era, novamente uma era da lei. Eu tenho por mim o seguinte, pastor Júnior, eu quero até deixar a minha posição aqui. É que há muitos versículos que falam de uma lei de Deus que deve ser seguida, que a gente vai falar mais aí pra frente, não é? A lei de Deus, ela deve ser seguida. Mas a gente sabe que tem algumas coisas que são leis do Antigo Testamento, que elas foram, vamos dizer assim, elas duraram até a cruz. Não é? Não tem um versículo da Bíblia que fala isso? Que a lei durou até Cristo. Nós estamos falando de algumas leis que serviram para práticas da época, não é? E que a gente vai estudar mais lá para frente aí, né, sobre esse tempo, sobre esses termos aqui, para a gente não ser muito repetitivo. A gente já está com 1h30 de live aqui, viu, Júnior? Acho que o povo já tá saindo fumacinha da cabeça. Vocês estão gostando aí? Tá legal? Manda um ok aí se vocês estão gostando. Mas, Júnior, quiser comentar mais alguma coisa aí sobre esse tema? Eu tô tentando ser sutil porque a gente vai tentar responder um pouquinho mais dessa pergunta nos próximos temas. Hoje a gente só quis deixar você com água na boca, né? Porque amanhã, amanhã a gente vai falar sobre os móveis do santuário, a representatividade, as coisas que eles faziam, e depois nós vamos falar do ritual, os rituais que tinham no santuário. E daí daí você vai falar, e aí? Isso ainda faz ou não faz? Tem uma lei lá sobre, vou dar um exemplo ali de uma lei que fala sobre quando a pessoa estava com ciúme, João. Você já leu sobre essa lei? O que tinha que fazer? Interessante. Né? Imagina. A gente vai falar sobre esses rituais. Gostaram ou não, hein? Sim. Dúvida, né? Então, é só para deixar a mente aguçada aí, né, Júnior? Mas, Júnior, você acha que, para finalizar a nossa conversa aqui, para a gente ser bem sucinto aí, você acha que esse templo vai ser reconstruído, segundo as profecias da Bíblia? Bom, seguindo as profecias bíblicas, não há mais necessidade de construção. Mesmo porque quando lemos o livro de Hebreus, e lá nós vamos ver isso, né? Quando lemos o livro de Hebreus, nós vamos descobrir que o próprio Deus fala que Cristo entrou num tabernáculo feito não
Muito bem. Que você verá. Né? Hoje Jesus habita, nós somos o templo do Espírito Santo, né? Se complementa, não é? Então há um santuário hoje na terra, né, que é nós. Mas eu vou deixar para vocês aí a pergunta. E por que foi profetizado? O Júnior, ele sabe a resposta, mas, Pastor Júnior, por que foi profetizado o templo de Ezequiel? Não responda ainda. Não responda, né? Por que foi profetizado esse templo de Ezequiel? E as passagens que falam do santuário no Novo Testamento também, não é? Bom, para a gente entender o Novo Testamento, a gente vai ter que ir a fundo no Antigo Testamento. Hoje foi um histórico desse tempo. A arca está sumida. Vou já responder, tá? Resumindo, acho que a gente respondeu. A arca está sumida. Os arqueólogos estão procurando, mas existem alguns lugares aí que dizem que a arca está lá, mas nada que a gente sabe que é verdadeiro, né? Aí concreto, podemos dizer assim. Mas a arca está sumida, o templo está destruído. E agora? Resto que a Bíblia fala sobre o santuário, né? Você vai se surpreender com tudo que tem para falar, o que a gente tem para falar do santuário. Talvez a gente não consiga terminar essa semana, mas eu peço para você, com perseverança, a gente vai ter lives aí segunda, terça, quinta e sexta, tá? É isso, Júnior? Confirma aí para mim. Certinho. Nesse horário mesmo, acho que na terça a gente vai ter que fazer um pouquinho mais tarde, né, Pastor Júnior? Isso, Porque as nossas correrias pastorais aqui, a gente tem que dar estudos bíblicos, mas não perca, porque tem muita coisa boa para você aprender sobre o santuário aqui. Tá preparado? Tem muita coisa boa. Deus abençoe a todos vocês. Eu vou me despedindo aqui, agradecendo porque você está aqui. Mas o Júnior também vai fazer a sua despedida e vai logo em seguida fazer uma oração conosco. Mas que você tenha essa certeza. Da mesma forma que Deus habitou com Adão e Eva, quis habitar no meio do povo de Israel, agora Ele quer habitar também no nosso coração, no meu e no seu coração. Que Deus te abençoe. Pastor Júnior, pode também fazer suas últimas palavras, seu apelo, e em seguida pode terminar com a oração. Queridos, meu apelo é que você continue estudando, viu? Nada do que nós estamos falando aqui nós tiramos de nossa cabeça, pelo contrário, nós estamos falando daquilo que nós também estudamos, né? Então, nós aqui queremos que você estude, que você aprenda, que não seja apenas um vídeo para o seu conhecimento acadêmico, para o seu gasto, não, para que você aprenda também mais e saiba mais. E nos acompanhe, viu? Gaste um tempinho aí, as lives ficarão no YouTube, ficarão no Facebook do Pastor Roberto Galvão, você vai poder assistir, vai poder compartilhar com seus amigos, compartilhe com seus amigos, né? Para que mais pessoas também cheguem a esse conhecimento, assim como nós temos chegado, conhecimento que nos trará não só deleite maior na Bíblia, mas também nos trará a salvação. Vamos orar? Feche seus olhinhos aí, vamos fazer uma oração. Papai do céu, muito obrigado, porque é o seu desejo habitar conosco. Antes mesmo que nós pudéssemos querer isso, o Senhor já se interessou em morar em nosso meio. O fez através da criação, o fez através do santuário, do tabernáculo, dos vários templos, e hoje faz também isso em nosso coração, se faz presente sempre que precisamos, e um dia estaremos contigo pela eternidade. Mas enquanto esse dia não chega, nos ajude, Senhor, a estarmos preparados e aprendemos cada vez mais sobre Ti, para chegarmos prontos para a eternidade que virá. Abençoe a cada um dos que aqui ficaram, os que estão vendo esse vídeo agora e os que verão mais tarde, um dia talvez, onde estiverem, em sua casa, trabalho, escola, com os amigos.
amigos, que todos aprendam e saibam mais sobre a Sua palavra. Essas bênçãos pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ficamos por aqui, meus amigos. Amanhã, então, nós nos vemos um pouco mais tarde, vai ser às 9 horas da noite. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã. E lembre-se de estudar sempre a palavra de Deus para nunca ser enganado.